Ele que tem poder de fazer um milagre na minha e na sua vida. Se você crê, se você abrir o teu coração nesta noite. Soberano Deus e eterno Pai. Papai querido, nós já adoramos, nós já louvamos o Senhor nesta noite. Nós já rendemos graça ao teu santo nome nesta noite. Papai querido, agora vem a melhor hora, a melhor parte, que é o seu alimento, que é a tua palavra. Essa palavra que tem poder de cura, de libertação, de transformação e de salvação. Papai querido, eis-nos aqui. Papai querido, o Senhor conhece cada um que está aqui conosco nesta noite, cada um que está nos escutando nesta noite. O Senhor conhece a necessidade, o Senhor conhece as aflições, as angústias, os pensamentos. Que nesta noite, ó Pai, a palavra que vai ser ministrada venha do teu coração para os nossos corações, trazendo paz, trazendo a confiança, trazendo a esperança, trazendo a cura, trazendo a libertação nesta noite. Papai querido, eis-nos aqui. Fala conosco, ó Pai. Papai querido, fala o que nós precisamos ouvir, porque o Pai só corrige aquele que o ama. E nós estamos aqui como filhos para ouvir a tua palavra. E que a cada dia nós continuamos, ó Pai, a ouvir e a andar e a trilhar no teu caminho. É o que nós te pedimos. E diante de ti nós apresentemos o teu servo. Papai querido, que ele venha esvaziar dele mesmo, Senhor, mas que a tua presença venha ser notória através da vida dele, através da tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias, em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É sempre uma alegria muito grande quando nós estamos aqui no propósito de Deus, aprender, caminhar, alimentar esse alimento que é espiritual, que está dentro da palavra do Senhor. Abram vossas Bíblias em 1 Reis, capítulo 1. 1 Reis, capítulo 1, versículo 11. Primeira Reis 1:11. Primeira Reis 1:11. A palavra de Deus fala assim: Então disse Natã a Betseba, mãe de Salomão: Não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina, e que nosso senhor Davi não sabe? Vem, pois, e permite que eu te dê um conselho para que salves a tua vida e a de Salomão, teu filho. Vai, apresente-te ao rei Davi, diz-lhe: Não juraste ao rei, senhor meu, a tua serva, dizendo: Teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Eis que, estando tu ainda a falar com o rei, eu também entrarei depois de ti e confirmarei as tuas palavras. Apresentou, pois, Betseba ao rei na recâmara. Era já o rei muito velho. E Abisaque, a sunamita, o servia. Betseba inclinou-se a cabeça e prostrou-se perante o rei, que perguntou: Que desejas? Respondeu-lhe ela: Senhor meu, juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão, teu filho, reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono.
Agora eis que Adonias reina, e tu, ó rei, meu senhor, não sabes? Imolou bois e animais cevados e ovelhas em abundância. Convidou todos os filhos do rei, a Abiatar, o sacerdote, e a Joabe, comandante do exército, mas o teu servo Salomão não convidou. Porém, ó rei, meu senhor, todo Israel tem os olhos em ti, para que lhes declare que quem será o teu sucessor que assentará no teu trono. Do contrário, sucederá que quando o rei, meu senhor, jazer com seus pais, eu e Salomão, meu filho, seremos tidos por culpados. Estando ele ainda a falar com o rei, ela ainda a falar com o rei, eis que entra o profeta Natã. E o fizeram saber ao rei, dizendo: aí está o profeta Natã. Apresentou-se ele ao rei, prostrou-se com o rosto em terra perante ele, e disse: ó rei, meu senhor, acaso dissestes, Adonias reinará depois de mim, e ele é quem assentará no meu trono? Porque hoje desceu, imolou bois e animais cevados e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei e chefes dos exércitos a Abiatar, o sacerdote, e eis que estão comendo e bebendo perante ele. E dizem: viva o rei Adonias! Porém a mim, sendo eu teu servo, e a Zadok, sacerdote, e a Benaia, filho de Joiada, e a Salomão, teu servo, não convidou. Foi isto feito da parte do rei, meu senhor? E não fizeste saber a teus servos quem se assentaria no teu trono depois de ti? Respondeu o rei Davi e disse: chama-me a Betseba. Ele se apresentou ao rei, ela se apresentou ao rei e se pôs diante dele. Então jurou o rei e disse: tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia, farei no dia de hoje como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono em meu lugar. Então Betseba se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante do rei e disse: viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. Podeis assentar, irmãos. Davi está no final da sua jornada, velho, fraco, e as pessoas começam a aproveitar da situação. Ele já estava de cama, acamado. E assim acontece às vezes nas nossas vidas, nas nossas fraquezas. Nós somos submetidos a várias tentações, a várias perseguições. Mas Davi tinha algo, tinha uma caminhada, algo grandioso na vida dele. Ele tinha Deus na sua vida. E esse é o verdadeiro sentido da palavra sendo pregada para cada um de vocês. Para que vocês coloquem esse mesmo Deus de Davi dentro dos seus corações. E não importe com mais nada. Não importemos com o mundo, importemos com o reino de Deus, importemos com a palavra de Deus. Um de seus filhos tenta tomar o reino de toda a sua maneira, mas esqueceu quem era Davi. Davi foi aquele tirado das malhadas. Davi teve uma história grandiosa com Deus. Todo o povo, todas as 12 tribos sabia quem era Davi, conhecia a história de Davi, conhecia a história de Deus na vida de Davi. E mesmo naquela situação a qual Davi estava passando, no final da sua caminhada, Deus ainda era com ele, Deus ainda ia proteger, Deus ainda ia cumprir tudo aquilo que ele tinha apresentado diante de Deus. Somos nós, fazemos parte desse povo. O que precisa para que a sua fé cresça tão grandiosamente como a fé de Davi? Olhemos ao redor e nós vamos ver as pessoas fazendo as mesmas coisas todos os dias, correndo atrás de coisas perecíveis. Olhemos na televisão e você vai ver as mesmas coisas. Agora olhemos para Deus e você vai ver algo diferente.
Você vai ver o seu coração queimar, você vai ver uma mudança acontecer na sua vida, você vai ver que se você se tornar dependente de Deus, Ele cuida de você, porque Ele cuidou desse menino, desde lá nas malhadas até o fim da sua caminhada, na cama Deus ainda estava cuidando dos propósitos dele na vida de Davi, porque os planos de Deus não podem ser mudados. E Deus age na maioria, na nossa vida, Deus age nas nossas fraquezas, é quando nós estamos fracos. Foi assim na vida de Moisés. Moisés só se tornou pronto para fazer a vontade de Deus quando ele estava fraco, quando ele falou: eu não tenho condições de voltar naquele Egito, porque eu sozinho nunca irei conseguir vencer aquele povo. Foi no momento que Moisés olhou para a sua fraqueza que Deus viu a força, falou: nessa fraqueza que você está tendo, eu vou colocar a minha força, eu vou colocar o meu poder, eu vou colocar a minha palavra, porque é no momento de fraqueza que nós aceitamos de verdade Deus nas nossas vidas. Davi não foi escolhido porque ele era perfeito, não. Ele foi escolhido porque Deus escolheu, pegou o menor que tinha naquela casa. É assim que Ele faz. Ele pega pessoas que estão caídas no mundo, tristes, que não tem mais o alimento, que não tem mais o aconchego, que não tem mais o abraço, que não tem mais o amor de ninguém, porque está sozinho, e traz para perto dele, cura e muda a vida. Mas o problema maior é que quando ele faz isso, na maioria as pessoas esquecem do grande amor de Deus. Às vezes elas acham que foi só um momentâneo, foi uma coisa que aconteceu de sorte. Não foi, foi Deus nas nossas vidas. Eu sempre, todos os dias, quando eu oro, eu agradeço a Deus por o que Ele fez e continua fazendo na minha e na nossa vida, na nossa família, que vocês fazem parte da nossa família. Agradecer a Deus de verdade é quando você continua vindo mesmo nas dificuldades. O que é dificuldade? São os empecilhos que colocam para que nós não cheguemos para ouvir a palavra de Deus. Pode ser o calor, pode ser a chuva, pode ser a ventania, pode ser o terremoto, pode ser o maremoto, pode ser qualquer coisa, mas se você tiver fé, vai vencer todas essas barreiras. Ou você acha que Davi, quando foi ungido por Samuel, ele já se tornou uma pessoa que tinha todo o conhecimento? Não, que tinha toda a intimidade? Não, foi todo um caminhar. Ele pegou aquela oportunidade, segurou com as suas mãos firmes, assim como Samuel segurou, e lutou para estar com Deus. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje é o mesmo. E se você olhar um pouquinho, não precisa ser olhos espirituais, você vai ver Deus operando na vida de alguns de nós, e vai operar na vida de vocês também. Porque a palavra de Deus fala que quando Deus opera, a gente brilha. E a luz de Deus, ela atrai pessoas, pecadores, para o caminho do Senhor, para ser alimentado pelo poder da palavra de Deus. Davi estava acamado, mas Davi já tinha uma história, uma caminhada, teve êxito, teve vitórias e muitas vitórias. Teve derrotas, porque derrotas faz parte também do povo de Deus. O povo de Deus também cai, não adianta você pensar que vai ser sempre para cima, porque não vai. Todos os grandes homens de Deus que andaram com ele também caíram. Foi Abraão, que era o pai da fé. Quando Deus manda um anjo falar que ele ia ter um filho, ele não acreditou. Sarai também não acreditou. E ainda fizeram mais, tentaram ajudar a Deus. Deus não precisa da nossa ajuda, nós é que precisamos dele, nós que somos dependentes dele, nós somos dependentes da palavra de Deus. E quando vier a adversidade, porque no momento de fraqueza as pessoas vão querer aproveitar de nós. No momento de maior fraqueza, os oportunistas vão quererem aproveitar de vocês também. Mas assim como Davi, que estava acamado, Deus estava com ele, está conosco e nos protegerá. Nos protegerá, porque nós teremos uma história assim como Davi, de uma grande caminhada.
Não uma simples caminhada, uma grande caminhada. Esse vai ser um ano grandioso aqui na nossa cidade, um ano de ganhar almas para o Senhor. Profetizemos sob essa palavra de Deus, porque a partir do momento que você continua mesmo firme na palavra, as pessoas vão olhar e vão ver a diferença. Aquelas pessoas que criticavam vão olhar e vão falar: está diferente. Se não for Deus na vida desse povo, já teriam desistido, mas nós não desistimos, porque Deus não desiste de ninguém, de nenhum de nós. Davi começa uma grande caminhada, enfrentando várias batalhas, mas em momento nenhum ele deixou de falar a palavra de Deus. Perseguição sempre vai haver nas nossas fraquezas, mas Deus é acima delas. Vamos em Gênesis 41. Gênesis 41. A palavra de Deus fala assim, Gênesis 41, 37. Gênesis 41, 37. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E juntou José todo... Não, perdão. Gênesis 41, 37. Eu estou lá no 47. O conselho foi agradável ao faraó e todos os seus oficiais. Disse faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há Espírito de Deus? Depois disse faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrará a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou faraó o seu anel e de sinete da mão e o pôs na mão de José, e fê-lo vestir roupas de linho fino, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro, e fê-lo subir ao segundo carro, e clamava diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. José teve várias perseguições, andou com Deus em cada uma delas, e venceu todas. Todas. No momento que seus irmãos queriam matar, ele venceu, porque Deus tirou daquele poço, tornou ele escravo do Egito, porque Deus queria mudar e mudou a direção daquele menino. A palavra de Deus, ela fala assim, que o vento sopra, a gente ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim, aquele que é guiado pelo Espírito Santo, nós não sabemos para onde nós seremos guiados. Hoje nós podemos estar aqui pregando, amanhã nós podemos estar no lago pregando, depois da manhã nós podemos estar em outra cidade, porque o Espírito é que conduz, assim como conduziu Paulo. Quando Paulo determinou ir num determinado lugar, o Espírito falou: não, você não vai para lá, você vai para cá. Assim é que você se torna espiritual na palavra de Deus. Mas você vai ter que vencer todos esses obstáculos, porque quando você clamar o nome de Deus, e às vezes você nem precisa clamar, porque toda a caminhada que você teve verdadeiramente com o Senhor vai te garantir que Ele te proteja lá no final da caminhada. Porque queira ou não, nós vamos ficar fracos um dia. Queira ou não, nós vamos ficar mais velhos um dia. Queira ou não, nós podemos ficar doentes. Você lembra de Ezequias, quando estava doente? Deus mandou ele preparar a terra: prepara a tua casa, porque os seus dias estão chegando. O que ele falou? Ele fez uma oração para Deus, que tinha consertado tudo, que o tempo, a adoração, tinha feito tudo certo. Por que Deus não podia dar uma oportunidade? E o que é mais incrível, que quando ele chora, Isaías volta. Mas Isaías já volta com outra palavra.
O chorar é o quebrantamento, você sendo verdadeiro com Deus, naquilo que você realmente está fazendo, você falando com Ele: Senhor, eu sou fraco nessa parte, Senhor, me ajuda. Eu sou dependente, eu quero ser dependente da Tua palavra, e eu preciso realmente de uma ajuda do Senhor. Mas você tem que falar com Ele, porque Deus, Ele só vai falar com você a partir do momento que você fala com Ele. Ele não vai nunca invadir o seu livre-arbítrio. É por isso que nós somos convertidos realmente, verdadeiramente, quando nós estamos quebrantados, coração triste, sem direção, sem caminho. José estava se sentindo assim, não estava? Ele estava preso. Para onde que ele iria? Não tinha como sair, ele não tinha como sair vencedor dessa situação. Mas ele tinha Deus no coração, e ele acreditava que Deus ia fazer a diferença. Talvez ele não acreditasse que ia ser tão grande, porque às vezes nós pedimos algo para Deus, Ele nos dá muito mais do que aquilo que nós estávamos pedindo, agradecendo pela vida, agradecendo pela saúde, agradecer porque nós conseguimos fazer uma caminhada todos os dias, agradecer que a gente ainda consegue enxergar bem, apesar das dificuldades, das enfermidades, Deus continua mantendo a gente. Talvez para conseguir ler ainda, alimentar da palavra de Deus, passar para vocês, para que vocês também tenham esse entendimento. Davi se torna um vencedor, mas não foi da noite para o dia. Teve uma longa caminhada, teve tristeza, teve um momento que ele quase desistiu de tanta perseguição que ele teve, e às vezes nós nem temos nem a metade daquilo que ele teve, ou menos da metade, e às vezes a gente ainda reclama por causa de uma perseguiçãozinha daqui e outra dali. Glória a Deus, porque estamos sendo perseguidos por causa do Evangelho. Significa que vocês estão se tornando crentes verdadeiramente, porque o mundo jaz no maligno, e o mundo não aceita a palavra de Deus, não aceita, nunca, porque vai contra os seus princípios. E é por isso que nós temos que continuar pregando, porque lá dentro do mundo tem povo de Deus que tem que estar lá, que tem que ter trazido para cá. No momento de maior dificuldade, no momento de maior perseguição, José estava fraco, não tinha mais condições de sair daquele lugar, perseguido pela mulher, esposa de Potifar, injustamente, perseguido por Potifar, porque teve que fazer aquilo que acreditar na sua mulher e colocar esse menino preso. Sabia que talvez não tinha feito nada, mas ele tinha que fazer aquilo. Era o propósito de Deus acontecer na vida dele. Vocês lembram quando Pilatos fala para Jesus: eu tenho autoridade para te soltar? Jesus falou o que para ele? Você só tem autoridade porque ela foi dada pelo meu Pai. A autoridade vem de Deus, o poder vem de Deus, as nossas vidas estão na mão do Senhor, mas vocês e cada um de nós temos que continuar de pé. A palavra de Deus fala: aquele que estiver de pé, cuide para que não caia, porque se cair depois que você estiver de pé, o tombo é feio, você não consegue levantar fácil de novo não, nós não conseguimos. É por isso que eu oro todos os dias para Deus, para que eu não caia. A palavra de Deus fala: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. José vigiou e mesmo assim estava preso. Então para que isso, né? Mas José, Deus tinha um propósito de colocar ele naquele lugar, porque de dentro daquele lugar ia abrir-se uma porta muito grandiosa. E é assim que Deus faz nas nossas vidas. Às vezes Ele coloca você numa situação que você fala: e agora? Para onde que eu vou? Espera que a porta vai abrir. E agora o que que eu faço? Espera que Deus vai te ajudar. Ele é por nós. Ele é na vida desses grupos. Essas grandes passagens da palavra de Deus colocada aqui é para nos mostrar que nós podemos confiar de verdade tudo nas mãos de Deus. O Senhor Jesus Cristo fez um dos maiores sacrifícios, andando na simplicidade, mostrando para mim e para você: não preocupemos com outra coisa a não ser a palavra de Deus. É por isso que Ele levanta você financeiro só depois que Ele te levanta, te firma espiritualmente, porque
Porque quando ele te levantar, você não vai dar nem moral para aquelas coisas que vai ser entregues na sua mão, porque ele vai colocar para você ajudar as pessoas. José foi levantado para alimentar o povo dele, que nem fazia parte dos egípcios. Se José não fosse levantado aqui, a família dele ia morrer de fome. Está vendo como que os propósitos de Deus são sempre maiores do que os nossos? São sempre maiores do que os nossos. Aquilo que Davi tinha prometido, que Salomão ia ser rei lá atrás, não ficou perdido. Tentaram usurpar o trono, mas não podia, porque está na mão de Deus todas as coisas, os nossos caminhos, a nossa vida. E se você acreditar de verdade, você vai ver Deus mudar a sua vida. Se você não tem observado, é porque está faltando alguma coisa. Talvez está faltando você orar, está faltando vocês falarem com Deus, está faltando vocês acreditarem de verdade que Deus é maior do que todas as coisas, e tudo aquilo que nós podemos conseguir com Deus fica muito mais valoroso. O verdadeiro valor, colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus tem um propósito para cada um de nós. Alguns ele vai levantar, mas outros não. José se tornou um governador, mas Jesus Cristo foi simples, andando no meio do povo, que ninguém nem sabia quem era Jesus. José teve um propósito de crescer para ajudar as pessoas. É assim que Deus faz nas nossas vidas. Davi também teve o propósito de se tornar rei e governar aquele povo, cuidar daquele povo através da palavra de Deus, porque era Deus que caminhava a ele todo momento. Ele reconheceu isso, que todas as batalhas que ele vencia eram das mãos de Deus. Serve para nós, todos os dias que nós acordamos, nós nos tornamos vencedores nas batalhas diárias que nós enfrentamos todos os dias, porque todos os dias o maligno vai mandar seta para cima de nós. Mas se você tem a palavra, você tem um escudo, e você se protege das setas. Na palavra, como? Salmo 1, bem-aventurado aquele que não mistura na zona dos escarnecedores. Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque Deus está conosco. E se Ele é por nós, quem será contra nós? A palavra, ela serve para você se tornar espiritual, e espiritual não significa que você vai ser aquele anjinho com as mãozinhas cruzadas, falando coisas bonitinhas. Não! As pessoas têm um grande equívoco de achar que se para você se tornar uma pessoa espiritual, é porque você tem que ser boa, falar manso, e não é assim que é. Davi era espiritual, e ele não era tão manso assim. Pedro era espiritual, Pedro falava manso, não, Pedro brigava, Pedro lutava. Está vendo que cada um é cada um? Nós somos diferentes uns dos outros. É por isso que Deus escolhe várias pessoas e coloca no mesmo caminho, para que o corpo de Cristo se torne grandioso e envolvam mais pessoas na palavra. Livro de Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Daniel. Daniel foi um grande profeta, um grande homem de Deus. Uma pessoa que estava num cativeiro, uma pessoa que era escrava, que tinha sido tirada da sua terra. É como pegasse você na sua casa, que você tem a sua família, e tirasse dali, te colocasse num lugar onde você não conhece a língua, você não conhece o povo, são outras tradições, separasse você dos seus filhos, da sua família. Pois foi assim que aconteceu na vida de Daniel. A culpa foi do povo. Daniel fazia parte do povo, aconteceu também com ele. Mas ele cortou, naquele momento em que ele poderia desistir, ele não desistiu. Quando tentaram alimentar com a comida do rei, ele não quis comer daquela comida.
O que significa espiritualmente? Alimentar do que o mundo dá para você, do que o mundo, a palavra do mundo vem para você. Eu falei, eu não quero essa palavra, eu quero a palavra de Deus. Essa palavra que me dá sustentabilidade, me dá transformação, me dá força, me dá coragem. Olha o que Daniel acontece na vida desse menino. Por causa de toda a atitude, de todo o caminhar com ele, nas perseguições que ele teve dentro da Babilônia, ele começa a se tornar com Nabucodonosor governador, porque discerne um sonho, uma visão que Nabucodonosor teve. Ele não, Deus, e ele disse para Nabucodonosor. Continua avançando vários anos, Nabucodonosor morre, assume seu filho, e depois a cidade é invadida pelos medo-persas. E aonde está Daniel? Continuava lá como governador, e ele era tão íntegro com as coisas dele, porque ele era íntegro com as coisas de Deus. A palavra de Deus fala, se você for fiel no pouco, será no muito, mas se você não for fiel no pouco, você também não será fiel no muito, e se for fiel no pouco, muito eu lhe acrescentarei. Está vendo como que Deus consegue enxergar todas as coisas? Pela fidelidade de Daniel com Deus, ou mudou o país, foi invadido por outro país, mas Daniel continuava no mesmo cargo, ia subindo cada vez mais, continuava governador. E ali, o persa ia colocar ele como governador de todos os outros governadores, por causa da lealdade, que confiava nele. Pode uma coisa dessa? Se não for Deus na vida dele? Pois é o mesmo Deus que está aqui, e pode fazer a mesma coisa com vocês, com cada um de nós, e tem feito, se vocês olharem de verdade, com os olhos espirituais, porque Jesus sempre falou, aquele que tiver ouvido, que ouça. Todos nós não temos ouvido, mas ouça o quê? Deve ser alguma coisa a mais. Ele está pedindo para você ouvir com o coração, porque quando você ouve com o coração, você consegue ouvir a voz de Deus. Se você ouvir com os ouvidos, só vai ouvir a minha voz. É o coração que difere. Enxergar com os olhos, você vai enxergar a mim. Enxergar com os olhos espirituais, enxergar com o seu coração, você vai enxergar a Deus. Igual o Jó falou, antes eu ouvia falar de Deus, agora eu vejo. Nós temos que sair do ouvir falar e começar a entrar no ver, no sentir a palavra dentro do coração, arder, queimar. Por que às vezes nós não conseguimos ouvir a palavra de Deus? Se você olhar para Daniel, você vai ver ele todo o tempo glorificando o nome de Deus. Fizeram uma armadilha para pegar Daniel, sabe como que eles, a única maneira de pegar Daniel é a gente colocar a culpa desse Deus dele aí, fazer uma maneira para que ele não adore o Deus dele. Aí arrumaram um dia do mês que não podia adorar ninguém a não ser o rei. O rei assinou, e o que Daniel fez? Abriu as janelas para glorificar o nome de Deus. Não teve vergonha, não teve medo. Ele sabia do decreto, mas ele sabia de Deus na vida dele. Ele sabia que era aquele mesmo Deus que tirou o povo do Egito, que passou pelo mar, que andou 40 anos no deserto com Moisés. Ele tinha uma história. Se você pegar firme, essa história também faz parte de nós. Somos povo de Deus, somos filhos de Deus na fé, através da fé de Abraão. É a mesma coisa. Mas é você ter o cuidado com a palavra. Isso aqui que Daniel está fazendo é ter o cuidado. Vamos pegar esse Daniel então, agora vamos jogar na cova dos leões. O rei decretou. O rei gostava tanto de Daniel, falou, o seu Deus vai te salvar. Isso é você confiar em Deus até o final da sua caminhada, sempre, Deus na sua vida. Porque a partir do momento que você começar a fazer, significa que você vai estar reconhecendo Deus, galardoador da sua fé. E aí jogou Daniel, acabou. Para aqueles que tinham armado aquela cilada, acabou. Para aqueles que armaram a cilada, o próprio filho de Davi, que tinha armado a cilada, que ia tomar o trono, já estava tudo decretado. Não estava, porque a última palavra é de Deus. A última palavra nas nossas vidas é do Senhor. Jogou Daniel lá, pronto. Mas quando chegou no outro dia cedo, o rei chega e grita o nome de Daniel.
e ele disse: estou aqui. É importante você adorar a Deus, porque no momento que você mais precisar dele, ele vai estar lá. Assim como Ezequias. Arruma a sua casa que você vai morrer. Quando ele chorou, ele se arrependeu. Isaías voltou e falou: Deus te deu mais 10 anos de vida. Olha que coisa linda. Você vai morrer amanhã e Deus te acrescenta mais 10 anos na sua vida. Você já imaginou? Você vai aproveitar bem esses 10 anos. Vai ser os 10 anos mais aproveitáveis de todo, porque você agora sabe o tempo. Porque quando você anda com Deus, Ele te mostra o tempo. Qual que é o nosso tempo? Eternidade. Eternidade. Vamos fazer com que esse ano a nossa cidade trema com tanto evangelho que nós vamos fazer aqui dentro, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu vou precisar da ajuda de todos vocês. Todos vocês. Eu quero vocês com o coração queimando, pregando junto o evangelho aqui nesse lugar, enchendo essa casa, que vai ter gente pro lado de fora gritando o nome do Senhor Jesus. Eu profetizo isso hoje. Tem mudado pessoas aqui, vai mudar cada vez mais, porque nós somos servos fiéis do Senhor aqui nesse lugar. E para terminar, em Êxodo 2, Êxodo 2, Êxodo 2, 2, 2, 2, 2. Êxodo 2. Êxodo 2,15. Informado desse caso, procurou o faraó matar a Moisés, porém Moisés fugiu da presença de faraó e se deteve na terra de Midian. Assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu a de beber o rebanho. Moisés era um lutador. Era uma pessoa sábia, uma pessoa culta, uma pessoa inteligentíssima, criada pelo seu avô, que era o faraó do Egito. Só que agora ele ia ter que se humilhar, ele ia ter que se quebrantar, ele ia ter que andar no deserto, porque Deus tinha uma promessa na vida dele. Mas mesmo tendo a promessa na vida de Moisés, Moisés precisava de ser transformado. É por isso, nas nossas vidas, a gente chega de uma maneira e Deus vai transformando, quebrantando, iluminando, abençoando, fortalecendo, curando as nossas enfermidades. Porque se você tiver força na palavra de Deus, você traz as pessoas para você. Mas se você for fraco, as pessoas te levam para o mundo. É por isso que a gente tem que estar firmado na palavra, porque se você estiver firmado na palavra de Deus, você caminhar com Deus, ninguém te tira da presença para fora da palavra de Deus. Nunca, não tira de maneira nenhuma. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Talvez aqui nesse momento, Moisés deve ter olhado e falado: puxa vida, o que aconteceu com a minha vida? Até ontem eu tinha de tudo, aqui não tem nada. Mas depois de 40 anos, ele descobriu que o nada que ele não tinha era a coisa mais preciosa, porque no momento que ele achava que era nada, é porque ele ainda não conhecia a Deus. Deus foi sendo apresentado dia a dia, assim como nós aqui. E depois de 42 anos, já Moisés com 84 anos, Deus fala com ele, estabelece ele. Aquilo tudo que ele já sabia, aquilo tudo que ele achava que no começo, depois ele falou: isso não vai acontecer mais comigo, porque não pode, na situação que eu estou. Foi no momento que ele achou que não tinha mais jeito de voltar lá e salvar o povo dele, foi o momento que Deus falou: agora você está pronto. É por isso que Deus age nas nossas fraquezas. No momento de fraqueza é que Ele te defende de verdade. Porque aí você deixa espaço para Ele trabalhar. Porque se você tentar resolver com a sua força, Deus fala: e o que eu vou fazer?
Você quer resolver com as suas próprias forças? Deixa eu resolver com a minha força, que ela é muito mais superior à sua. A fraqueza de Deus é mais forte do que a força dos homens. A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. E o que nós estamos esperando para deixar Ele guiar os nossos caminhos? Deixemos Ele guiar as nossas vidas, para que, assim como esses grandes homens deixaram e se tornaram tão poderosos e tão grandiosos na presença de Deus, possamos fazer, se não o que eles fizeram, mas um pouco daquilo que eles fizeram, para que Deus se agrade de vocês, e Deus olhe e fale: o meu povo está crescendo espiritualmente, o meu povo está começando a me enxergar, não com os olhos, mas com o coração. O meu povo está começando a me ouvir, não com os ouvidos, mas com o coração. E aí Ele vai agir na vida de cada um de vocês e de cada um de nós. Amém? Por isso eu agradeço essa oportunidade, em nome de Jesus. Que essa palavra venha ficar de verdade no coração de vocês, continuar fortalecendo em nome do Senhor Jesus, e continuar transformando de fé em fé, de glória em glória. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé. Quem precisa de oração? Vamos estar orando, encerrando o culto. Amém? Palavra abençoada. Feche seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, diante de Ti nós Te louvamos por este momento, Te louvamos pela Tua palavra. Papai querido, e diante de Ti nós apresentamos a nossa família, a nossa parentela, que nesta noite o Senhor venha alcançar, que o Senhor venha guardar. Papai querido, alcança cada um deles nesta noite. Papai querido, que a unção do fortalecimento do Senhor venha a ser derramada sobre a Tua igreja, a unção da paz, do refrigério, da cura e da libertação sobre as nossas vidas nesta noite. Papai querido, obrigada por este momento. Obrigado por o Senhor ter nos escolhido para estarmos aqui nessa noite. Papai querido, leva os irmãos debaixo das Suas mãos santas e poderosas, livrando do acidente, livrando do homem sanguinário e fraudulento. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos por estarmos aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Estendo as mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.